Bom dia, pessoal do oitavo nono ano. Hoje nós vamos ver aqui a aula sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento europeu do século 17, 18, que marcou mudanças na mentalidade do homem, ou seja, a razão passou a ser a nova fonte do conhecimento. Fonte do conhecimento esse que seria o racionalismo versus as trevas e o misticismo da igreja medieval. Ou seja, aquele pensamento aonde a igreja colocava sendo o centro de todos os pensamentos, de todas as funções culturais do homem, passou a ser contestada pelo Iluminismo. Iluminismo que surgiu, como eu falei, entre os séculos 17 e séculos 18. Quais eram os objetivos? O que defendia o Iluminismo? Vamos ver aqui. O Iluminismo defendia as liberdades individuais, ou seja, o pensamento e as expressões individuais do homem, igualdade, ela defendia a igualdade, todos deviam ser iguais perante a lei, porque antes, com o absolutismo monárquico, era apenas a vontade do rei, os desejos, as leis que o rei criava, que estava acima de qualquer coisa. Eles também defendiam a tolerância religiosa, ou seja, não teria aquela obrigação de você exercer apenas uma religião, poderia você ter outros tipos, como o protestantismo que estava surgindo. Também deveriam ter direito à propriedade, porque antes a propriedade era uma propriedade privada. Defendia também o fim dos privilégios da igreja e da nobreza, porque os nobres da igreja não pagavam impostos e estavam enriquecendo às custas dessas grandes oferendas que o povo pagava, certo? Vamos destacar agora os principais iluministas que defendiam essas ideias de liberdade. Nós temos aqui John Locke. John Locke defendia os direitos individuais e a propriedade. Temos aqui Voltaire, que defendia a liberdade de pensamento e religião. Temos também Montesquieu. Montesquieu propunha a divisão dos poderes em três: judiciário, executivo e legislativo, porque antes era só o poder absoluto do rei. E por fim nós temos aqui Rousseau. Rousseau defendia a igualdade e o bem comum. Ele defendia a formação de um governo esse que seria eleito pelo povo, uma espécie já de início de democracia, onde o povo participaria das decisões e da escolha do seu governante, certo? No período do Iluminismo também surgiu um outro movimento que combateria a intervenção do Estado na economia. Era o liberalismo econômico. Surgiu do desejo da burguesia, que era a classe econômica que estava em ascensão, em acabar com essa intervenção. Intervenção essa onde o Estado propunha todos os direitos econômicos para as mãos do rei, certo? E por fim nós temos aqui déspotas esclarecidos. Quem eram eles? Eram os governantes absolutistas que tinham, as ideias iluministas, começaram a usar as ideias iluministas a fim de terem um governo um pouco mais liberal. Falou, pessoal? Até a próxima.